Pessoal, vamos lá. Hoje a gente não tem um artigo. Essa semana vai ser diferente. Essa semana a gente vai ter um bate-papo, porque essa semana a gente vai ter uma pequena mudança no site. E a gente vai mudar por quê? Porque aconteceram algumas coisas na semana passada que me fizeram repensar. A gente criou um site maravilhoso para vocês, um canal de comunicação muito legal e que está funcionando bem. A gente já teve aí 10 mil visualizações dos vídeos em 2 meses de criação. Então, para mim, está muito legal a forma que o site está andando. Mas aconteceram coisas nessa semana que me deixaram impactados e eu quero dividir com vocês. No começo da semana passada, eu fui ao shopping e encontrei um colega meu que teve na inauguração do site e ele falou para mim assim: Rafa, você acha que nós realmente vamos ser salvos? Eu olhei para ele e falei: como assim? Falei, não, você acha que os gays realmente vão pro céu? Falei, ué, você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma. Eu tenho total certeza que eu vou pro céu. Ele falou assim, mas todos os padres e todos os pastores falam o tempo inteiro que a gente vai pro inferno, né? Falei, por que eu iria pro inferno? Eu ajudo pessoas, eu faço bem para pessoas, eu evangelizo pessoas, eu salvo almas. Porque existem 4 versículos na Bíblia que, se bem distorcidos, podem dar dupla interpretação e podem dizer alguma coisa. Gênesis 19, de 1 a 13, fala de Sodoma e Gomorra, uma cidade de sexo, que não quer falar sobre gays, é uma coisa geral. Levíticos 18, 22, fala sobre os levitas, os padres da época, sobre os sacerdotes da época. Romanos 1, 26, 27, fala sobre o sexo torpe e sensualizado. E olha que sexo sensualizado dá pra gente encarar muita coisa hoje em dia. Até a mulher que veste uma lingerie e faz toda uma sensualidade pro homem, dá pra entrar nisso. 1 Coríntios 6, 9, fala sobre sodomitas. Procurem no dicionário, sodomitas são os praticantes de sexo anal. E fala sobre efeminados. Conheço muita gente casada, efeminado. Isso sem falar em padre e pastor. Eu falei, por que motivo não iríamos para o céu? Se você levar uma vida legal, regrada, ajudar pessoas, amar teu próximo, é óbvio que você vai para o céu. Eu tenho total certeza. Eu afirmo que qualquer gay pode ir para o céu. A tua salvação só depende de você. Ele falou, então me dá um cartão do teu site de novo, eu quero começar a acompanhar teu site mais, eu quero ouvir mais sobre a palavra de Deus, eu quero saber mais, e na igreja eu não me sinto confortável. Falei, nem eu, né? Como eu já disse, eu adoro um louvor evangélico, mas nem eu me sinto confortável na igreja, porque já não tá dando mais para fazer ouvido seletivo, porque tá difícil, cada vez mais as igrejas só falam nesse assunto, parece que é o único assunto que elas têm para falar. Mas tudo bem. Passou esse assunto, aconteceu um outro episódio, né? Uma pessoa bastante próxima da nossa família está sofrendo violência doméstica. Poxa, é um assunto desagradável, é chato. Ela já vinha sofrendo violência doméstica psicológica, que já é desagradável, mas infelizmente partiu para violência doméstica física. E aí, né, quando parte para violência física, eu acho que já rola a falta de respeito, e aí quando se perde o respeito, se perde tudo. Foi bastante triste, e aí você vai à delegacia de madrugada. Por sorte, os policiais foram muito educados, trataram minha mãe e ela muito bem. O pessoal que fez o exame de corpo de delito também, os policiais trataram minha mãe e ela muito bem, o médico, todo mundo. Foi muito legal. Eu acompanhei, mas deixei que minha mãe fizesse toda essa parte com ela, até para ela se sentir menos agredida. E aí ela pediu, no dia seguinte, que a alta cúpula da igreja, alguém da alta cúpula da igreja fosse à casa dela
para conversar com ela, para dar um apoio. Ela está destruída. Por incrível que pareça, ninguém foi. E sabe por que ninguém foi? Por receio do agressor. Por receio que o agressor possa se voltar contra a igreja. É inconcebível na minha cabeça que os representantes de uma igreja, imbuídos do Espírito Santo, imbuídos da força de Deus, que deveriam ir lá no intuito de restabelecer o casamento, se não, pelo menos de restabelecer a consciência daquele cidadão, para que ele não fizesse mais esse ato grotesco, animalesco com a esposa dele. Não foram por receio de uma retaliação posterior. Essa é a igreja que diz que eu vou para o inferno. Eu, que dei toda a ajuda para ela que podia. Essa é a igreja que me condena. Não só a mim, a todos os gays. Beleza. Passado isso, vem uma outra coisa catastrófica. Uma família que reside aqui próximo da minha residência. O filho, um rapaz jovem, bonito, saudável. Infelizmente ele sofre de um problema mental e com isso ele acaba tendo alguns acessos nervosos e ele quebra tudo e ele bate em todos à sua volta. O pai não aceita a criança desde pequeno e o pai queria que a mãe já tivesse o largado numa instituição psiquiátrica. A mãe, como toda boa mãe, não quer deixar o filho numa instituição psiquiátrica. Ela foi procurar os hospitais psiquiátricos pagos. O pai se recusa a pagar porque o pai não aceita o filho. Então o pai pediu que ela deixasse numa instituição psiquiátrica pública. As públicas, devido à superlotação, às vezes acabam não prestando o atendimento tão caloroso e amoroso que a mãe gostaria que fosse tratado. E por isso a mãe preferiu continuar cuidando do filho. Mesmo apanhando bastante dele, ela é toda machucada nos braços e tal. Essa é uma história comovente até pra mim. Aí o pai, em razão disso, resolveu montar uma segunda família. Sem deixar a primeira, ele montou uma segunda família. Passado um tempo, ele deixou a primeira. E aí nós descobrimos hoje que já há alguns dias ele abandonou a esposa e o filho. A esposa não pode sair de casa para nada, porque o menino não pode ficar sozinho. E ela não pode sair com ele na rua, porque ele pode agredir qualquer pessoa. Ela não pode sair nem para comprar pão. Ela está há dias sobrevivendo com o que ela tem de comida em casa. O pai não voltou mais para ver se ela precisa de algo. Vamos lá ajudá-la, com certeza, eu e minha mãe. Eu, o gay, que vou pro inferno. Porque Deus não me aceita. Mas a igreja não fez nada para essa família. E aí o que a igreja está fazendo, né? A igreja está construindo templos maravilhosos, cada vez maiores. Pode reparar. Toda igreja católica está em reforma. Ela deixou a igrejinha pequena de lado e está construindo uma igreja muito maior. Pode reparar. Em qualquer cidade que você for. Toda igreja evangélica também. A igreja pequenininha está reformando, está aumentando, porque ela quer 3.000, 6.000 lugares, auditórios, espaços de ginástica para dar aulas de Muay Thai, Jiu-Jitsu.
E essas pessoas estão por aí, precisando de ajuda. Quem está ajudando? Cadê os pastores que não estão vendo as ovelhas perdidas no campo? Eles estão preocupados em aumentar as suas cercas. Então eles estão só acompanhando as obras das cercas. E nisso, cada vez mais ovelhas machucadas, mordidas pelos lobos, machucadas, passando fome, mas as cercas estão cada vez mais lindas. Será que é isso que Deus quer deles? E aí eu tive o meu insight, a minha ideia. Já que eu sei que eu não vou para o inferno mesmo, e eu sei que eu vou para o céu, e eu sei que tem muito amigo meu gay que pensa como eu e que quer ajudar as pessoas, e que tem a disponibilidade de ajudar as pessoas. E garanto que não só na cidade onde eu resido, mas em todo o Brasil. Assim que este vídeo for pro ar, vai ter uma bandeira do arco-íris embaixo da Bíblia Online no meu site. E vai estar escrito Gays de Deus. Cliquem nesse ícone. E vai abrir um formulário para vocês se inscreverem. Preencham o formulário. E a gente vai montar grupos em todas as cidades do Brasil para a gente poder dividir e ajudar pessoas. A gente vai dividir, a gente vai fazer reuniões por Skype, a gente vai identificar, assim como eu identifiquei essa pessoa, e aí eu vou falar, pessoal da minha região, essa pessoa está precisando de alimento, ela não tem como sair para comprar, ela não tem dinheiro, a pessoa abandonou ela e não está dando nem dinheiro para ela. A outra pessoa que está apanhando do marido, ele tirou todo o dinheiro dela para ela não poder mover uma ação. Ela precisa mover uma ação, ela precisa de um advogado, a gente precisa ajudar ela. Isso eu estou ajudando. Eu estou bancando, estou ajudando onde eu posso. Mas devem ter milhões de pessoas aí e a gente vai encontrar essas pessoas e a gente vai começar a dividir isso por Skype, por região. E aí eu quero participar do maior número de reuniões de Skype que eu puder, de todos os estados aí. Eu estou disponível todas as noites para isso. E aí, se eu puder, até nos finais de semana, eu viajo para a cidade de vocês para conhecer as histórias dessas pessoas, para visitar essas pessoas com vocês. E a gente vai ajudar pessoas. E aí os gays de Deus vão se tornar um grupo forte, os gays de Deus vão se tornar um grupo que vão ajudar pessoas. E aí a gente vai mudar um pouco da história desse país. A gente vai mudar um pouco da história de que gay vai para o inferno e de que igreja salva almas. Não. Igreja virou construtora. E gay vai virar igreja. A gente vai estar com a nossa igreja virtual, porque a gente vai fazer tudo virtual, a gente está em 2013, então a virtualidade é o que rola. A gente tem todos os meios de comunicação, a gente tem YouTube, a gente tem Facebook, a gente tem o site. Usem, gente. Essa estrutura toda eu construí para ser usada. Então usem. Eu tenho um administrador que me ajuda muito para isso, temos desenvolvedor que nos ajuda muito para isso. Vamos usar. Tá? Eu montei esse espaço aqui, esse mini estúdio na minha casa para fazer isso. Estou aumentando, reformando o estúdio para ele ficar melhor ainda. Cada vez eu compro uma coisa a mais, um microfone, um porta-microfone, algo para melhorar a voz. Gente, vamos usar os recursos, vamos montar, vamos fazer esse grupo. E se Deus pode fazer maravilhas na tua vida em 7 dias, a gente pode fazer maravilhas na vida de alguém em 7 minutos. Vocês não têm noção. Às vezes, ouvir alguém já é essa maravilha. Vamos junto nessa, gente. Compre essa ideia comigo. Se inscrevam no site. Conto muito com vocês. Eu não ganho nada com isso. O site é grátis. Na verdade, eu só pago, porque eu pago para ter o site no ar. Então, assim, vamos fazer isso, vamos ajudar pessoas. E eu tô nessa com vocês. Vamos fazer reunião por Skype, vamos dividir os grupos, se inscrevam, eu separo depois as regiões, as cidades, eu comunico vocês, as pessoas de cada região, e aí pego algumas pessoas aí de alguns estados para me ajudar a saber que cidade é mais próxima de que cidade, e aí a gente vai montando grupo, a gente faz reunião por Skype, e a gente vai fazer aí um grande mutirão para ajudar pessoas, e a gente vai ter aí o nosso Um Deus para Todos, uma igreja virtual para gays, que ajuda pessoas,
que salva almas. E quando a gente estiver lá no céu, a gente vai ficar esperando aqueles padres e aqueles pastores que disseram que a gente não ia para o céu. E eles vão chegar bem depois, porque o julgamento deles vai demorar muito mais. E aí quando eles olharem pra gente com aquela cara de espanto, a gente vai falar, ó, senta aqui do meu lado que eu vou te contar uma história, eu vou te explicar por que eu cheguei antes. Combinado, gente? Uma ótima semana pra vocês. Que Deus abençoe a todos. E eu tô muito empolgado com essa ideia e eu espero que vocês também fiquem. Deus abençoe. Tchau, tchau.